Estudo do Evangelho de Jesus, carta de Paulo aos Efésios. Capítulo 5 de Efésios. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Então Paulo aqui ele mostra que nós devemos nos corrigir, e isso para os primeiros cristãos era fundamental. Eles deveriam se preparar e se adaptarem à nova vida dentro dos princípios cristãos com muita responsabilidade. Portanto, ele chegava e mostrava a que tínhamos que andar segundo quem realmente seguia o Cristo, segundo os preceitos estabelecidos para seguir o Cristo. Mas a prostituição e toda impureza ou avareza nem ainda se nomeie entre vós como convém a santos. Aqui ele já mostra para nós um outro detalhe. Sobre prostituição e impureza e avareza, nem sequer deveríamos falar sobre elas. Nem citar, que jamais praticar uma delas. Nem torpeza, nem pavonice, nem chocarrice, que não convém, mas antes ações de graça. E aí, torpeza, a pessoa ser torpe, ser grossa, né? Parvoíce é a pessoa ser idiota. E chocarrice é ser debochado. Então, não sermos grosseiros, também não sermos debochados e muito menos idiotas. Mas procurarmos agir sempre com ações de graça, sempre procurando elevarmos-nos ao Senhor. Porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador ou impuro ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Então, todos que cometem essas transgressões, eles não têm vaga no reino de Deus. Impuro, pessoas que têm atos impuros, pensamentos impuros, sentimentos e praticam atos impuros em geral. Avarenta, querer ter todo o dinheiro para si, não gostar de ajudar os outros. E sabe o que é fornicador? Aquele que tenta conquistar e sexar com a mulher do amigo. São sexadores. Então, nós temos que ter muito cuidado. Nós, como seres que caminhamos aqui na Terra, temos que prestar muita atenção em como agimos e de que forma interagimos uns com o outro e que tipo de atitudes nós vamos tomar um com o outro, um perante o outro. Há a necessidade constante de nos fazermos melhor, há a necessidade constante de nos aperfeiçoar e nos melhorar, tal qual é a vontade do Pai. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Se você está sendo enganado com palavras vãs, é porque você deu ouvido a elas. Se você não der ouvido a elas, você não vai ser enganado. E se você começar a ouvir palavras vãs, você acaba pensando sobre aquilo, deixando crescer no seu coração aquela vontade de fazer aquilo, e aí vem todas as consequências das ações das palavras vãs. Portanto, muito cuidado. Portanto, não sejais seus companheiros de pessoas que cometem qualquer tipo de erros. Vamos vigiar, vamos nos policiar, para que a gente saiba selecionar os nossos amigos com segurança. Mas não deixemos de orientar qualquer um deles que necessitem da nossa ajuda, que peçam a nossa ajuda. Porque no outro tempo erais trevas, mas agora sois luz do Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto do Espírito está em toda bondade, e justiça e verdade. Então, essa questão de estarmos com a verdade, com a justiça e com a bondade é fundamental para nós. É fundamental para que nossos corações se purifiquem. Então, à medida que nós vamos procurando nos aperfeiçoar, vamos procurando estar do lado do bem, nós vamos sendo pessoas do bem. Nós vamos edificando as forças do bem. Aprovando o que é agradável ao Senhor. Se não é agradável ao Senhor, a gente não aprova. E como vamos saber se é agradável ao Senhor? Está no Evangelho. Não é sermos radical, sermos bitolados, mas temos que nos vigiar. Temos que nos policiar.
tomar atitudes de agredir um ao outro, tomar atitude de falar o que não devemos falar, fiquemos atentos com essa situação. Portanto, nós temos que nos vigiar. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Tudo que for atitude trevosa, nós temos que nos abster, nós temos que nos afastar, nós temos que deixar de seguir. Porque são obras que não dizem nada. Nós temos que procurar, então, agir de forma a buscar a elevação de nossos sentimentos. Porque o que eles fazem em oculto, até dizê-lo é torpe. Tudo aquilo que você faz às escondidas, até dizer sobre aquilo, falar sobre aquilo, é uma coisa torpe, uma coisa que não se deve fazer. Mas todas essas coisas se manifestam sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. A luz tudo vê, tudo percebe, tudo penetra. Então, se elas são condenadas, está sendo vista por alguém. E a nossa consciência também nos condena quando fazemos coisas erradas, quando transgredimos as leis divinas, como deixamos de seguir os princípios estabelecidos para Deus. Procuremos, então, trabalhar e construir para nós os bons sentimentos, os bons ideais, para nos fazermos melhores, para trabalharmos o nosso sentimento e procurarmos crescer e nos aprimorar. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. A partir desse momento, nós vamos procurar, então, olhar para nossos corações com outras ideias, com outros ideais, fortalecendo-nos e procurando, então, estar em condições melhores, estar em condições de nos aperfeiçoar mais. Portanto, vede, prudentemente, como andais, não como nécios, mas como sábios. E aí, nécio é aquela pessoa simplória que acredita em qualquer coisa e que toma atitudes, muitas das vezes, descompensadas. E isso não é bom. Nós devemos procurar nos elevar, devemos procurar entender as responsabilidades que temos e, com essas responsabilidades, trabalharmos o nosso íntimo para nos fazermos melhores. Remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Vamos aproveitar nosso tempo, vamos aproveitar as oportunidades de fazer o bem, porque os dias que se passam têm sempre oportunidade do mal nos cercar, do mal vir fazer alguma coisa conosco ou adentrar a nossa porta do coração, complicando a nossa existência. Vigiamos sempre. Pelo que não sejais insensatos, mas andeis qual seja a vontade do Senhor. Andar com sabedoria, andar com prudência e vivenciar o sentimento de amor. Em tudo. Se você vai fazer um negócio, você tem que ter prudência, você tem que ter sensatez, você tem que ter tido uma boa noite de sono antes. Então, todo esse trabalho que nós estamos fazendo, essa carta aos Efésios, é muito interessante porque ele fala ele busca no fundo da alma as palavras mais apropriadas para que as pessoas se melhorem, para que as pessoas se aperfeiçoem. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando ou exsalmodiando ao Senhor no vosso coração. Olha que interessante. Não embriagar com vinho, mas que vinho que ele está falando? O vinho da contenda, de ficar discutindo coisas estéreis que não levam a nada. Então, se a gente não deve andar embriagando neste vinho das contendas, vamos encher nosso espírito do bem. E em vez de discutirmos, que tal cantarmos salmos, hinos e cânticos espirituais? Isso eleva nossa alma, purifica nossos sentimentos e nos faz melhores. E aí ele fala cantando e salmodiando, certo? Recitando os salmos para nos fazermos melhores, para nos fazermos mais condignos com a vontade do Senhor. Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Você já agradeceu a Deus hoje pelo prato de refeição? Pela oportunidade de fazer o bem, pela oportunidade de refletir sobre a grandeza de Deus? Todos nós temos que aproveitar essas oportunidades.
e fazermos nossas reflexões e procurarmos elevarmos-nos ao Pai. Sujeitamo-vos uns aos outros no temor de Deus. Todos nós temos que nos sujeitar e nos amparar mutuamente. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor. As mulheres vão falar assim, mas que machista. Calma, preste atenção no final, para a gente entender o contexto do texto que ele está trazendo para nós, que se a gente entender isso naquela época, ele estava dando uma grande oportunidade de nós nos aprendermos a convivermos uns com os outros, principalmente marido e mulher. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja. Calma, vamos até o fim. Sendo ele próprio o salvador do corpo. E assim, ele está colocando que o Cristo, como cabeça da igreja, ele é o salvador também do nosso corpo. E a mulher, então, tem que sujeitar o marido, tal qual sujeitamos-nos ao Cristo, com todo o seu potencial. Mas, veja bem, naquela época, se a mulher ficasse discutindo com o marido, ela ia apanhar, o marido poderia matá-la, ou, que era pior, abandoná-la. Que se ela fosse abandonada e a família não a aceitasse de volta, a família paterna não a aceitasse de volta, ela teria que se entregar à prostituição, que ia ser bem pior do que sujeitar ao marido. E ela, aprendendo a lidar com o marido, ela ia passar a viver bem, pelo menos ter uma vida digna. Então Paulo trabalhava pensando na coletividade daquele momento, nas situações que eles vivenciavam naquele momento. Ele não falava para o mundo de hoje. Mas se você aplicar isso no mundo de hoje, você vai ser muito mais feliz. Tanto os homens quanto as mulheres. Veja bem que vem agora. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seu marido. Sejam cordiais, estejam sempre ligadas a ele, sejam afetuosas, estejam sempre prontas a ouvi-los e a entendê-los. Calma que vem mais. Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Veja bem que interessante. A partir do momento que ele nos convida, aos homens, a amar as mulheres, quem ama maltrata? Quem ama prejudica? Olha que interessante. Então, para os homens, foi muito maior a responsabilidade. A mulher é só sujeitar o marido, respeitá-lo, caminhar do lado dele. Mas o homem amar a mulher e entender que ele deveria amá-la assim como Cristo ama a igreja, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Sempre tratá-la bem, falando bem. Viu como é importante ler até o final? E não fazer pré-julgamento? Ele foi dando mais responsabilidade para os homens. Aprenda a tratar a mulher. A mulher é dócil. A mulher quer carinho, ela quer atenção, ela quer orientação, ela quer ouvir uma boa palavra. Ela quer uma boa instrução. E a mulher, às vezes, quer muito mais ouvir do que ter o toque. Em muitas situações. Para a apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. À medida que ele trata bem, ele vai estar se apresentando ela na igreja como alguém sem mácula e tão gloriosa quanto a igreja que você frequenta. Então, Paulo está mostrando aqui para os homens, com muita educação, com muita sutileza, que as falhas que as mulheres podem ter é devido à falha grotesca que os homens cometem. A partir do momento que ele fala para amar, santificar, purificar e usar palavras que a lavem como água pura, água santa, ele está mostrando que ela também vai ficar sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Ou seja, aquelas que cometiam alguns delitos é porque o homem falhava em alguma coisa. Só que se ele falasse assim, eles iriam querer a cabeça dele. Só por falar isso aqui já estava doendo neles. Mas ele estava mostrando que eles deveriam se elevar. Deveriam estar acima do acima. E aí, a gente tem que estar sempre olhando
para como nós estamos interpretando a Bíblia, como que nós estamos caminhando, e como nós estamos procurando vivenciar esses ensinamentos bíblicos no nosso dia a dia. E aqui em Efésios, né, ele sublima as suas palavras, das que eu já li até agora, a parte que ele fala com mais amor, com mais esclarecimento, com mais transcendência. Assim, deve os maridos amar sua própria mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a mulher, ama a si mesmo, porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Se Jesus alimenta todos os membros da igreja, oferecendo a ela os bons sentimentos, os bons ideais e toda a bondade que é necessária para estarmos caminhando com o Cristo e para o Cristo, portanto, devemos então entender que esse amor que devemos ter uns pelos outros também devemos ter para com as mulheres, para com aquelas aquela que foi colocada no nosso caminho para ser nossa companheira e mãe de nossos filhos. E assim como todos nós procuramos nos alimentar o próprio corpo, tratar bem dele para ficarmos saudáveis, devemos também alimentar nossas mulheres, cuidar bem delas para que elas fiquem saudáveis. Mas interessante, quem cozinha não é a mulher? Como Paulo fala para alimentar a mulher? Ele faz um jogo tão interessante que ele chama a atenção dos homens para vai ajudar sua mulher em casa, faz algum trabalho para ajudar nos trabalhos domésticos tão pesados para ela, mas ele fala de uma forma indireta, ele fala tocando o sentimento, o coração, para que aqueles que tiverem sintonia, abram-se para aqueles trabalhos, para aquelas realizações, porque somos membros do corpo da igreja, assim também a família é membro um do outro, todos estão interligados, pelo sublime sentimento do amor. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois numa carne. Os dois serão unidos. A partir do momento que ambos deixam a família paterna, eles vão se unir para serem uma só família, uma só carne. Ou seja, eles têm que serem cúmplices um do outro, cuidarem bem um do outro, para que tenham uma boa prole e para que tenham uma prole também saudável. Então, esse trabalho que nós devemos ter de educarmos-nos e sublimar nossos sentimentos, olha que maravilha. Grande é o mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua mulher, como a si mesmo, e a mulher reverencie o seu marido. E qual mulher não vai reverenciar o marido que a ama e que a trate com tanto zelo como Paulo recomenda? Então, acho que tudo aquilo que as mulheres esperam de um homem e tudo aquilo que o homem precisa de ouvir para como ele deve relacionar com a sua mulher, Paulo escreveu aqui, magnificamente. É a forma que nós deveríamos olhar para esse capítulo todos os dias e procurarmos fazer a meditação. Eu tenho agido segundo os ensinamentos de Paulo. E assim, caminharemos sempre no engrandecimento de nossos sentimentos, no fortalecimento dos nossos ideais divinos para nos encontrarmos perante Deus, perante a eternidade, com a consciência mais tranquila e com o espírito mais leve, porque aprendemos a amar quem convive conosco. Quem está designado por Deus para nos ajudar e também para que nós a ajudemos. Porque o casamento é um caminho de mão dupla onde ambos têm que se ajudarem mutuamente. Cada um fazendo bem a sua função, cada um cumprindo bem a sua parte, para que o todo seja sempre aperfeiçoado e sempre caminhando para a perfeição, para a grandeza de Deus. Conforme espera-se a espiritualidade superior que cada um de nós venhamos a fazer. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine e nos dê força para prosseguirmos com a certeza de que todos os nossos amanhãs serão de glória e luz, porque aprendemos a amar e aprendemos a respeitar, tal qual o Pai espera de cada um de nós. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine e nos fortaleça para toda a eternidade.